Olá pessoal, mais uma aula de pesquisa operacional simulação. Tema da aula de hoje, programação dinâmica. Introdutoriamente, em pesquisa operacional, é comum nós estudarmos a programação matemática, que significa a obtenção de modelos matemáticos para descrição do mundo real. Em geral, o que nós fazemos é modelar o sistema utilizando equações matemáticas que representam o modelo. A vantagem de se utilizar essas metodologias é que é possível compreender o relacionamento das variáveis. Nós podemos entender quais são as variáveis importantes para aquele sistema e como é que elas se relacionam. Em geral, esse tipo de modelagem é utilizado para a otimização e alocação de recursos que são escassos. Dessa forma, esses métodos de modelagem visam apoio à decisão. Em pesquisa operacional, no desenvolvimento de modelos matemáticos, nós precisamos entender a estrutura desses modelos. Para isso, nós precisamos ver esses conceitos aqui. Os conceitos de função objetivo, variáveis de decisão, restrições e parâmetros. Então é a partir do entendimento dessa estrutura que nós conseguimos criar um modelo matemático. Então, passando aqui por esses conceitos, nós podemos dizer, primeiro, função objetivo é, como o nome já diz, o seu objetivo, é o que você quer fazer naquela situação, é o problema que está sendo colocado para você. Então esse problema se torna uma função matemática, que precisa ser otimizada, né? A otimização vai passar ou por uma maximização ou por uma minimização. Pense, por exemplo, que é seu objetivo aumentar lucro, maximizá-lo, com base na produção de um mix de produtos. Ou então, um outro objetivo seria a minimização de custos, né? Procurando ver qual seria as melhores quantidades a serem produzidas para que o custo seja reduzido, né? Então essas coisas se complementam, porque nós sabemos que aumentar um, em geral, leva à redução do outro. Uma outra característica dessa estrutura são as variáveis de decisão. Essas são as suas respostas. Então, se na função objetivo está o problema, o que você quer fazer, as suas respostas, né, os valores de x, os valores das incógnitas que satisfazem o teu problema, é o que são as variáveis de decisão. As equações, ou melhor, as inequações de restrição, são as inequações que mostram para você a restrição que existe sobre os teus recursos, né? Então, elas limitam as tuas variáveis. Então, nem todos os valores são possíveis, né? Ou viáveis. Então, essas restrições ficam colocadas na forma de inequações no problema matemático. Os parâmetros são os valores fixos no problema. São aqueles valores conhecidos. Por exemplo, se eu estou produzindo um item, eu preciso saber quais as quantidades que eu preciso de matéria-prima para produzir aquele item. Então, as matérias-primas A, B e C, as suas quantidades necessárias para produzi-lo são parâmetros, né? Assim como a capacidade máxima de produção de um equipamento. Então, se eu utilizo um equipamento nessa produção, eu sei que ele só pode produzir X itens por hora de atividade, por exemplo. Então, esse são um valor fixo também. Da mesma forma, o lucro unitário. Quanto eu lucro sobre cada item, né? Então, esse aqui seriam esses valores que são conhecidos, né, ou pelo menos deveriam ser, é o que nós chamamos de parâmetros. O conhecimento deles nos leva a criar modelos para as mais diversas situações e que nos permitem, como eu comentei, otimizar decisões. Então, num exemplo prático aqui, nós temos uma empresa que produz ração canina, dois tipos de ração, a Tobii e a Rex. Para fazer a ração são utilizados os recursos carne e cereais. Aí é dito o seguinte, para produzir cada uma das rações, eu tenho uma certa quantidade de cada matéria-prima, né? A primeira ração aqui, ela utiliza 1 kg de carne e 5 de cereais. A segunda ração, 4 kg de carne e 2 de cereais. E aqui é dito quanto que eu consigo lucrar sobre a venda de cada pacote, digamos, dessas diferentes rações. Então isso aqui são parâmetros, tá? São valores aqui que nesse caso são completamente conhecidos. Da mesma forma, eu tenho uma tabela que me diz o custo dessas matérias-primas e a disponibilidade que eu tenho na empresa, né, na produção por mês. Então eu sei que para cada quilo de carne o meu custo é de R$ 4
e para cada quilo de cereal o custo é de R$ 1. E quanto eu compro por mês para ter estocado para a produção mensal? 10.000 quilos são comprados de carne e 30.000 quilos de cereais. Isso aqui também, isso aqui, ó, o valor fixo da carne e do cereal também são parâmetros, né? E isso aqui são as minhas restrições. Por mês eu não consigo ultrapassar esses valores, né? Só posso usar no máximo para a minha produção geral essa quantidade. Então, considerando a situação apresentada, a pergunta que se faz é que quantidade de ração de cada uma delas eu devo produzir de modo a maximizar o meu lucro, né? Então essa é a pergunta, eu quero saber qual a quantidade. Pensamos assim, quantos pacotes de cada ração eu devo produzir mensalmente para que meu lucro seja máximo? Então essa é uma pergunta relevante e os modelos ajudam na melhor decisão. Então nesse caso, vamos pensar aqui em cada um dos elementos da estrutura. Quem seriam as minhas variáveis de decisão? É a quantidade de ração de cada tipo. Seria o meu X1 e o meu X2, né, as minhas incógnitas. Então, poderia dizer que o X1 seria a quantidade da primeira ração e X2 da segunda, é o que eu estou buscando. Essas são as minhas respostas finais. Os parâmetros seriam os valores unitários, né? E seriam também as quantidades de cada matéria-prima que eu utilizo. Então, os parâmetros eles cumprem um papel muito importante na modelagem, né? Eles definem, inclusive, o tipo de programação que você vai fazer, se ela será do tipo determinística ou probabilística. Quando você considera que você conhece completamente os valores, como nós vemos aqui, né, todos tabelados com valores que foram colocados, apresentados, aí nós podemos dizer que a programação a ser feita é determinística. Mas quando eu tenho dúvidas acerca desses valores, por exemplo, suponha que eu não tenha certeza de que mensalmente o valor da carne seja R$ 4, que ele varie em torno de uma média. Nesse caso, se eu não tenho um valor definido, a minha programação é probabilística, tá? Porque eu não conheço o valor desse item, né? Assim como também das quantidades. Se fala assim, eu gasto 1 quilo, mas é 1 quilo mesmo? A cada pacote não ocorre uma variação aleatória? Então, se você pensa assim, nessa variação aleatória, o teu parâmetro já se torna probabilístico ou estocástico. Então, o parâmetro define isso na programação. Outro aspecto da estrutura são as restrições, né? Que elas me dizem que eu tenho limites nos meus recursos, que nesse caso são a carne e os cereais. Eu não posso ultrapassar essa disponibilidade. E por último, a função objetivo, que é o problema. E o que eu quero fazer? Nós colocamos aqui que eu quero saber qual a quantidade de ração para maximizar. Então esse é o meu objetivo, é maximizar o lucro, tá? Então maximizar o lucro é o meu objetivo. E como é que eu quero? O que eu quero? O que eu desejo? Eu quero maximizar o lucro a partir das quantidades da ração Tobi e da ração Rex que eu quero produzir, ou seja, as minhas incógnitas. Bom, para desenvolver esse problema, nós precisamos, né, primeiro fazer o cálculo unitário do lucro. Então, para cada ração, quanto é que eu lucro na realidade? Aí eu vou considerar o custo total que eu tenho para cada ração, né? Então, por exemplo, a primeira ração, eu gasto 1 quilo de carne, o preço do quilo é R$ 4, então só de carne eu gasto R$ 4. De cereais, eu gasto 5 quilos desse material, cada quilo é R$ 1, então eu gasto R$ 5 apenas de cereal, num total de R$ 9 de custo para essa ração. Assim como na segunda, fazendo o mesmo raciocínio, o custo é de R$ 18, né? E aí agora, vamos ver o lucro. Se eu gasto R$ 9, mas eu vendo o pacote da primeira ração a 20, né? Então 20 menos 9, R$ 11. Esse é o meu lucro na venda sobre cada pacote da primeira ração. E para a segunda ração, R$ 12. E aí, o que eu quero fazer? Essa é a minha função objetiva. Eu chamei de Z aqui o lucro, né? Lucro aqui está sendo representado pela letra Z. E o que eu quero é maximizar esse valor de Z, né? A partir dos valores X1 e X2 que eu vou calcular. Então lembre-se que 11 é o lucro da primeira ração, mais 12 que é o lucro da segunda ração. Então eu quero saber maximizar o valor de Z a partir da obtenção dos melhores valores, ou seja, os valores ótimos de X1 e X2. Agora, essa maximização está sujeita às minhas restrições. Eu tenho restrição na carne e no cereal. Eu tenho uma quantidade máxima de carne de 10.000 e máxima de cereal de 30.000. Então, qual é a quantidade máxima? Como é que eu equaciono isso aqui? Eu sei que a primeira ração, para cada pacote que eu produzo, eu gasto 1 quilo. Então, é 1 quilo vezes a quantidade de pacotes, mais a segunda ração.
são 4 quilos de carne que eu gasto para cada pacote. Então esse somatório aqui não pode superar o valor 10 mil, ou seja, tem que ser menor ou igual a 10 mil. Da mesma forma para cereais, a primeira ração gasta 5 quilos por pacote, mas a segunda ração gasta 2 quilos por pacote e não pode superar o meu limite de 30 mil quilos do item cereal, né? E a terceira restrição, que é aquela que diz que os valores de x1 e x2 não podem ser negativos, né? Eu condiciono a positividade. E aí só para a equação não permitir valores negativos. Então aqui eu tenho um problema bem definido e bem modelado. Tá? Então essa é a primeira fase do trabalho, é a modelagem, é criar o modelo. Como resolver isso aqui é outra história. Tá? Aí existem várias técnicas. As técnicas várias para resolver cada tipo de problema depende de como é esse problema. Então nesse caso do exemplo das rações, nós estamos num caso de programação linear, porque todas as equações e inequações obtidas são lineares. Se porventura qualquer uma das equações ou inequações não fosse linear, nós estaríamos num problema de programação não linear. A depender do tipo de variável de decisão que eu busque a resposta, eu posso ter, se eu tenho apenas valores discretos, né, valores inteiros, a minha programação é inteira pura. Se nos meus valores de decisão eu aceito tanto valores discretos ou contínuos, a minha programação é inteira mista. E se eu só aceitar valores de 0 ou 1 na minha variável de decisão, é chamada programação inteira binária. Já com relação aos parâmetros, eu já havia comentado isso, né? Se eu conheço plenamente, a minha programação é determinística. Agora, se eu deixo os parâmetros com uma certa incerteza, né, podendo ser modelados por uma função de distribuição de probabilidade, aí eu tenho uma programação que seja probabilística. Tá? Então, assim, nós vamos trabalhar hoje aqui a programação dinâmica. Né? Eu estava só fazendo uma revisão aí que é importante para nós entendermos na sequência a programação dinâmica. Certo? Então nós vamos trabalhar agora em primeiro lugar com a programação dinâmica determinística. Tá? Então só para definir em termos claros aqui, né? Quando todos os parâmetros são completamente conhecidos, nós temos uma programação dinâmica determinística. Agora, se algum deles, né, você não tiver conhecimento exato de qualquer que seja os parâmetros, aí você está numa programação probabilística. Nós vamos trabalhar com esse aqui, o primeiro, a determinística agora, e em breve eu vou publicar uma outra aula acerca da probabilística. Bom, programação dinâmica, esse é o nosso tema, vamos dar foco nisso aqui. Programação dinâmica, pessoal, é uma técnica para resolver problemas, resolver modelos, né, como esse modelo que nós acabamos de criar. Então, o interessante é que é uma metodologia muito versátil para resolver problemas que são complicados, certo? Então, pense você quer melhorar, otimizar a tua decisão acerca de uma situação onde você tem um problema complexo que, se você transformar ele no modelo, você vai entender melhor quais são as variáveis importantes e como é que elas se interrelacionam. E aí você consegue resolver o modelo de uma forma otimizada. Bom, então é uma técnica para resolver problemas de simulação. Tá? E a principal característica é essa aqui, ó, ela divide o problema original em problemas menores. Então, pense que isso aqui, esse diagrama aqui, represente um único problema. Aí eu vou dividir esse problema em partes e resolver cada etapa, cada estágio chamado. Aí eu resolvo cada um desses estágios e depois eu remonto o problema como um todo. Eu faço uma recursividade na solução do problema para que eu consiga reconstruir o problema como um todo e apresento essa solução como solução final do problema. Então vamos trabalhar em cima disso aí. Definindo as coisas aqui sobre as fases, né? Deixa eu mostrar para você. Primeiro, o problema original é dividido em estágios, tá? Vamos lembrar bem dos termos aqui. Tem termos que são importantes para não confundir. Então o primeiro termo é estágio. Então eu tenho um problema, né? Tá completo ele aqui, esse diagrama inteiro. Aí eu vou e divido ele, esses traços, essas linhas tracejadas estão mostrando que eu dividi primeiro estágio, segundo estágio. Tá? Aqui não seria um terceiro estágio, não. O estágio tem que estar contido entre as duas linhas aqui. Tá? Então isso aqui é um estágio, isso aqui é um segundo estágio. Essa linha aqui é só para construir esse estágio. Aqui já não seria um estágio, é o final do problema. Então aqui eu tenho dividir o problema em primeiro lugar, e aí a cada estágio estão associados estados. Tá? Então no primeiro estágio eu tenho apenas o estado A. No segundo estágio eu tenho apenas os estados B e C. Tá?
E no final eu vou ter esses estados aqui, mas que não configura um estágio por si só. Vamos avançando. Aí o que acontece? Quando eu estou aqui no meu primeiro estágio, digamos que eu esteja aqui no meu estado A do primeiro estágio, eu preciso tomar uma decisão que significa, né, resulta, implica em ir ou para B ou para C. Então, as decisões, o que a decisão faz? Ela altera o meu estado atual para outro estado que está em outro estágio. Tá? Leia isso aqui com cuidado. As decisões alteram o estado atual para outro estado associado ao próximo estágio. Então, se eu estou aqui e tomo uma decisão de ir para B, eu caí em outro estado que já está em outro estágio. Então é sempre assim que as coisas acontecem. E essa decisão de ir para B ou ir para C depende do meu objetivo. A transição depende do objetivo. Pense que daqui de A para B o valor é menor do que o valor de A para C. Aí qual é o teu objetivo? Se o seu objetivo for ir para um valor que a regra seja um valor menor, né, aí eu sigo para B. Mas se a regra for ir para um valor maior, eu vou para C. Por exemplo, se eu pensar em lucro, por exemplo, né, pense assim, estando no estado A, eu ganho mais se eu for para C. Então, se meu objetivo é maximizar o lucro, ao invés de ir para B, eu tenho que ir para C. Certo? Então, essa é a ideia. É assim que a gente trabalha esses problemas. E por último, tem um princípio que rege a solução dos problemas e a obtenção das soluções ótimas em cada estágio, que é o chamado princípio da otimalidade. A decisão ótima para um estágio futuro independe das decisões adotadas nos estados anteriores. Então, as decisões tomadas aqui dependem só daqui. As decisões tomadas aqui dependem só daqui. Tá? Então, é por isso que funciona, porque eu consigo resolver o problema estágio a estágio. Isso baseado nesse princípio, que eu consigo chegar a uma decisão me baseando apenas nesse estágio. Então essa é a ideia, tá? Então vamos avançar aqui para ver práticas relacionadas. Antes de nós executarmos o problema, algumas decisões precisam ser tomadas, né? Primeiro, eu vou abordar meu problema de trás para frente ou de frente para trás? Olha o diagrama aqui, ó. Eu vou resolver o problema partindo de A e indo para frente, né, para os estágios crescentes, ou vou sair do último estágio e voltando, retornando. Tá? Então essa é a primeira decisão. Se você escolhe andar para frente, é chamado forward. Né? Então você está saindo de A e indo para frente. Parte do estágio inicial e prossegue até o último. Mas se você decide no sentido contrário, aí seria o backward. Né? Parte do último estágio e segue até o inicial. Essa forma de andar de trás para frente é mais utilizada. Você pode até estranhar, mas ela é mais utilizada porque em termos de programação, quando você coloca lá no sistema de uma linguagem qualquer, por algumas razões fica mais fácil você programar dessa forma. Bom, outra decisão a ser tomada é quanto à recursividade. Né? Na verdade, isso é sempre uma situação que acontece. Porque na hora que eu vou resolver o problema como um todo, a solução é dada pela recursão. Tá? Ou seja, o que foi que eu resolvi aqui no primeiro estágio? O que foi que eu resolvi aqui? E assim sucessivamente. E aí depois eu junto tudo, né, para poder remontar o meu problema. Então isso é chamado recursividade. Né? Depois das várias soluções, eu remonto o problema sendo recursivo, analisando o que aconteceu etapa a etapa. Então o estado do estágio seguinte será determinado pelo estado e decisão a ser adotada no estado atual. Então essa é a ideia do que eu acabei de descrever. Bom, pessoal, vamos então pensar aqui numa situação problema, tá? Uma aplicação dessa metodologia, desse método de solução desse tipo de modelagem. Um problema comum nesses casos é chamado problema do caminho mínimo. É quando você, por exemplo, pensa em se deslocar, né, fisicamente de um local para o outro, percorrendo a menor distância. Essa é a ideia. Daí o nome caminho mínimo. Tá? Então, o problema aqui é o seguinte, uma transportadora atende várias cidades. A sede da transportadora fica na cidade A. Qual a rota de menor distância para chegar aí partindo de A? Então aqui está a cidade A, onde fica a sede da transportadora, e ele quer chegar na cidade I. Né? Aí ele pergunta, aí considerando, né, de A eu posso ir para B ou para C, de C eu posso ir para D, E ou F, e assim sucessivamente. Então qual é o caminho
que me dá a menor distância. Daí o problema do caminho mínimo. Então, primeiro, o que eu estou vendo aqui? Que eu tenho 4 estágios. Ó. Aí cheguei aqui na situação, na chamada malha viária, né? Aqui esses valores aqui são os quilômetros que separam os municípios. E aí eu separei aqui, primeiro, estágio 1, 2, 3 e 4. Como eu comentei, isso aqui não é um estágio. Um estágio está compreendido entre 2 linhas, tá? Isso aqui é só o final do processo. Então, eu tenho 4 estágios, eu vou escolher resolver esse problema usando recursão regressiva, ou seja, eu vou de frente para trás, tá? É mais comum nós fazermos assim, então vamos usar o que é mais comum. E o tipo de programação que nós vamos usar é determinística. Por que é determinística? Como eu comentei, ó, nós usamos a programação determinística quando todos os parâmetros são conhecidos. Nesse caso aqui, você pode considerar que os nossos parâmetros são os valores que eu tenho em quilômetros que separam os municípios. Então você vê que aqui não são probabilidades ou não existe incertezas associadas a esses valores. Se eu, por exemplo, assim, de B para C, eu tenho uma distância de aproximadamente 300 quilômetros, com 8 quilômetros para mais ou para menos, aí eu estou em dúvida, eu não tenho certeza. Aí eu preciso pensar em uma coisa probabilística. Mas não é o caso, tá? Eu tenho os valores aqui bem claramente definidos, então eu tenho uma programação determinística. Então eu já sei, nós vamos resolver esse problema completamente e já sabemos quais são as decisões que nós tomamos para resolvê-lo. Para assegurar que nós entendemos tudo que é necessário para resolver, vamos ver aqui, ó. Primeiro, eu tenho aqui 4 estágios, né? Cada estágio tem um estado associado. Eu coloquei aqui, ó, cada estágio, que eu chamei de T genericamente, possui estado ou estados de partida, né? Ele tem estados associados a ele. Então, por exemplo, o estado 1, ele tem o estado A. O estágio 2 tem o B e o C. O estágio 3, D, E e F, e assim sucessivamente. O estado de chegada é a variável de decisão. Então, se eu parto daqui e a minha regra me leva a B, por exemplo, esse B aqui é a decisão que eu tomei. Tá? Por alguma razão, a regra me levou para B e não para C. Então, isso aqui é o que nós chamamos de variável de decisão, é meu resultado. Então, lembre-se, viu? A gente está resolvendo o problema estágio a estágio. Então, se olha só para o primeiro caso, esquece o resto. Então, isso aqui é minha partida, meu estado, onde eu me encontro, e eu vou tomar uma decisão para ir para B ou para C. Então, para onde eu vou é a minha variável de decisão, representada pela letra X. O estado é representado pela letra S. E a variável de decisão é representada pela letra T. Bom, a decisão que leva do estado S para a minha decisão T depende do objetivo, né? Então, como eu falei, o seu objetivo é maximizar ou minimizar. Nesse problema aqui da cidade, a sede da transportadora na cidade A para chegar na cidade I, nós queremos minimizar. Por que eu sei disso? Porque ele quer o caminho de menor distância. Então, o meu objetivo aqui é minimizar. Então, eu quero fazer coisa do tipo, entre A para B ou A para C, eu vou escolher A para B, porque minimiza a distância, né? Então, essa transição depende do meu objetivo. Bom, e a solução do problema será o acúmulo recursivo de valores. Depois que eu descobrir quanto eu quero aqui, depois quanto eu quero aqui, etc, etc, eu vou ter que somar esses valores recursivamente para dar o resultado do meu problema. Então vamos antes de aplicar o método, que daqui a pouquinho a gente aplica para entendê-lo, vamos fazer aqui baseado na intuição, tá? Como é que a gente poderia agir? Vamos pensar que a gente está andando para trás, tá? Que é o backward. Vamos seguir esse sentido. Então, primeiro eu vou ter que trabalhar esse estágio 4. Então, do estágio 4, eu estou saindo ou de G ou de H, de um desses dois estados, e indo para uma variável de decisão que é única, né? Que é apenas I. Então, aqui não tenho dúvida, né? Se eu quero minimizar, eu vou escolher o 179. Ok. Aí agora resolvi o primeiro problema. Estamos fazendo aqui como se fosse mesmo bem baseado na intuição. Não estamos usando o método. Só para depois a gente comparar o que a gente pensava com o que o método mostrou. Bom, aí depois eu venho para o estágio 3, né, andando de trás para frente. Aí, eu vou sair de G para ir ou para D, ou para... Desculpe, não, é o contrário, tá? É do estado para a decisão. Então, eu vou sair de D, ou de E, ou de F, para ir para G ou para H, tá? Andando para frente. No estágio, eu vou sair do meu estado para a minha decisão que está à minha frente. Então, olhando para essa situação, aí só para adiantar nossa vida, eu até destaquei aqui, ó. Seguindo a nossa intuição, você ia ver, ó, daqui para aqui, 179.
Daqui para aqui me dá 90, né? Se eu fosse do G para o E, 145. E do G para o F é 420. Então a minha escolha natural seria 90. Quando eu chego no D, aí no D aqui, né? Ou eu vou de B para D, ou eu vou de B para F, no caso. Estando no D aqui, aí ou eu chego aqui, ou eu chego cá, né? No C. Escolheria quem? Daqui a aqui é 308, daqui a aqui é 284. Então minha escolha é esse, né? E quando eu chego aqui, eu não tenho escolha, eu tenho que mesmo vir pelo 98, porque eu de lá não tenho mais a opção. Então, se eu seguir essa intuição, eu teria um total, somei aqui, né? Aí dá um total de 651 quilômetros. Certo? Então, fazendo baseado no nosso senso comum, vamos ver, vamos comparar depois esse valor com o método realmente de desenvolvimento de uma programação dinâmica determinística. Bom, agora vamos resolver o problema, né? Então, está aqui o diagrama, e aí nós queremos agora resolvê-lo. Para resolvê-lo, a gente costuma usar umas tabelinhas como essa aqui, ó. Nessa tabelinha tem toda a informação que nós precisamos, tá? Agora, como eu comentei, nós vamos fazer do estágio 4 até o estágio 1. Então, essa primeira tabela aqui é para o estágio 4, é por isso que está aparecendo aqui, ó, estado e variável de decisão do 4, tá vendo? Tudo aqui é 4. Tá? Então, eu tenho, primeiro nesse estágio, aí eu vou olhar o seguinte, primeiro, quem é o meu estado? É G ou H, aí vamos preenchendo aqui, ó, G ou H. E qual é o meu objetivo, que vai ficar bem aqui, ó, é I para I. Então apareceu I lá para você. Aí eu vou observar, de G para I é 179, de H para I é 243. Aí você vai anota na tua tabelinha, tá? Beleza. Esse F aqui, ó, seria o meu valor otimizado. Eu, por enquanto, não tenho como otimizar, porque eu só tenho uma opção. Então eu simplesmente repeti aqui, repeti. Pronto. E quando eu saio de G e H, eu andando 179 eu chego aí, e saindo de H, andando 243, eu chego aí. Pronto. Então eu tenho aqui, ó, que a minha variável de decisão, lembre-se, X é variável de decisão. Aí eu chego no I, tá? Beleza. Então esse foi o quarto estágio. O que aconteceria no terceiro estágio? No terceiro estágio, né, ele é bem maior, então eu tenho quais são os meus estados, né? Lembrando aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, nós temos estados. E na linha aqui, ó, nós temos as variáveis de decisão, tá? Então, quais são os meus estados aqui em 3? D, E e F. E quais são as minhas variáveis de decisão? São a G e H, tá tudo posto aqui. É como se aqui, ó, na linha você tem a partida, né? E nas colunas você tem a chegada. Tá? Para quem já estudou cadeia de Markov, isso aqui tem uma relação, matriz de probabilidade, né? Tem tudo a ver com aquilo lá. Bom, então o que eu tenho aqui? Procurando agora os valores, certo? Eu vou dar um clique aqui e aí você vai ver o seguinte, vamos pensar aqui nesses valores que apareceram. Partindo de D e indo para G, ó, partindo de D e indo para G, eu ando 90. Então apareceu 90 aqui, ó. Esquece o resto, depois eu explico. Tá? Apareceu 90 aqui. Partindo de E e indo para G, ó, de E para G, eu ando 145. Tá ele aqui, ó. E partindo de F e indo para G, eu ando 420. Tá ele aqui embaixo, tá? Agora, uma vez que eu esteja em G, observe, uma vez que eu esteja em G, para chegar em I, eu ando quanto? 179. Então, eu botei 179 em tudo aqui, ó. Porque uma vez que eu chegue em G, ó, tô em G agora, tá? Tô em G. Sendo que eu cheguei em G, aí agora eu tenho que andar 179 para chegar em I. Aí eu vou e soma. Por isso que eu falei que é recursivo, né? Você resolve o estágio e depois olha o que aconteceu no anterior. Aí você vai e soma. Aí agora vamos ver para H aqui, ó. Saindo de D e indo para H, ó, saindo de D e indo para H, eu ando, deixa eu dar o clique aqui, eu ando 120. Saindo de E e indo para H, eu ando 140, partindo de E e indo para H, tá aqui. Eu ando 78, tá ele aqui. E partindo de F e indo para H, eu ando de F para H, 267, tá aqui. Então os valores estão aqui. Aí considerando que eu cheguei em H, para eu chegar em I, eu tenho que dar quanto? 243. Eu vou e somo. Pronto. Aí agora, o que eu vou olhar? Linha por linha, qual é o meu resultado ótimo? O resultado ótimo qual é? Depende do meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Minimizar o caminho. Então, onde é que me deu a menor soma? Me deu aqui, ó, 269, né? Comparado aqui é 269. Aqui é 321 e aqui é 510. Então, eu já tenho os meus valores otimizados aqui, ó. São esses três aqui, tá? E aí, esses valores me levam para onde? Me levam para G, para H e para H, né? Então, essa aqui primeiro, ó, o menor valor, né, me levou para G. 321 que está aqui, ó, me levou para H.
E o 510 que está aqui, ó, também me levou para H. Então aqui eu tenho a minha decisão, né, a minha variável de decisão. Bom, agora já passamos pelo quarto e pelo terceiro. Vamos para o segundo agora. Então, no segundo estágio, o que eu tenho? Meus estados são B e C, está aqui B e C. E as minhas variáveis de decisão são D, E e F. Estão aqui nessa linha aqui, né? Pronto. Aí vamos olhar, segundo a mesma regra, né? Se eu estou em B e vou para D, ó, B para D, eu ando 308, vai acompanhando aqui. Se eu estou em B e vou para E, eu ando 193, está ele aqui. Não, vamos olhar na coluna, né? Vamos olhar assim, ó. De B para D, 308. De C para D, de C para D, 284. Aí, considerando que eu estou em D, quanto eu tenho que andar para chegar... considerando que eu estou em D, isso. Quando eu tenho que andar para chegar em G? Eu tenho que andar 269, tá aqui, ó. De D para G, né? 269. Aí coloquei aqui, né? Aí aqui também, 269. Beleza. Agora, com relação de B para E, eu vou andar 193, tá aqui. E de C para E, eu vou andar 315. Aí, considerando que eu cheguei em E, quanto eu tenho que andar? 321. Aí eu somei aqui, ó, 321. E do mesmo jeito, pessoal, faz o F, tá? Aí o que vai acontecer? Vou procurar qual é o meu resultado ótimo. Quem é o menor valor aqui? É 514, tá? Ele aqui. 514 me leva para quem? Me leva para E. Então a minha variável de decisão é E. Da mesma forma, quem é o melhor aqui? 553, tá? Ele aqui. Ele me leva para onde? Para D. Então cheguei em D. E o último estágio, que é o estágio 1, né? Vou colocar ele aqui por falta de espaço cá. Então eu tenho aqui, ó, minha partida é A e as minhas chegadas, né, minhas decisões, ou é B ou é C. Aí eu vou olhar, de A para B eu ando 7,2. E de A para C eu ando 98. Né? Considerando que eu estou em B, quanto eu tenho que andar? 514, somei aqui. E considerando que eu estou em C, quanto eu tenho que andar? 553, somei aqui. Qual é a melhor opção? 586, que me leva para B. Então o que aconteceu? Veja só, considerando esse novo caminho que o método me dá, ele me disse, ó, para eu sair de A e ir para B, depois de B para E, depois de E para H e por último de H para I. Se você somar esses valores, você vai ter o quê? O 586, aqui, ó. Então, o segundo caminho A, B, E, G, I me dá um 586 quilômetros. Se você comparar com o que nós fizemos lá baseado no nosso senso comum, deu 641, se eu não me engano. Né? Então você vê que o método ele realmente otimizou a solução baseada naquilo que a gente costuma fazer, só de olhar para a malha e sem tomar o devido cuidado, tomar uma decisão que não é a decisão otimizada. Pessoal, é isso, né? Esse é o método, esse é o processo. Então, muita informação hoje, tá? Então, eu comecei falando desde programação matemática, que na verdade foi uma revisão para vocês, né? Vocês já fizeram um curso de programação matemática e aprenderam a fazer, a modelar e tudo. Agora eu estou trazendo para vocês um método de solução, que é a programação dinâmica determinística, tá? Bom, eu vou deixar aí 2 exercícios para vocês, tá? O primeiro é esse aqui. Esse aqui, problema 1, tá? Isso aqui, vocês podem depois fazer isso aqui com calma, tá? Ele é um problema de caminho mínimo também, que passa pelo mesmo método, né, as mesmas ideias que nós desenvolvemos. Então esse é o primeiro problema, e o segundo problema é esse aqui, tá? Chamado problema do caixeiro viajante, que é um problema clássico. Né? Todo mundo que estuda esses conteúdos dá uma analisada nesse problema, né? Queima um pouco de neurônio aqui para resolver esse problema, certo? Então tá aí. Então para hoje é isso e em breve eu publico outra aula sobre a programação dinâmica determinística. Valeu, até a próxima.